Olá galera, bem-vindos ao canal Matemática, Teoria e Prática. Quem fala é o professor Denilson e na aula de Geometria Plana de hoje nós vamos estudar os ângulos e medidas, parte 1. Se você gostou da ideia, deixe seu like. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Vamos começar falando aqui sobre ângulos. Chama-se ângulo a reunião de duas semirretas de mesma origem não contidas numa mesma reta, ou seja, não colineares. Olha, observem aqui o desenho, né? Nós temos aqui o ponto O, aqui é uma semirreta, tá? E para cá é outra semirreta. Nós podemos escrever assim, ó, A ou B, então você leva em consideração um ponto sobre cada semirreta, esse O e o B. Ou você pode levar em consideração aqui, gente, o nome da semirreta, né? Uma letrinha Azinho, OB. Pode ser escrito assim, ou simplesmente AB, sem citar o O aqui no meio, e você coloca o chapeuzinho aqui em cima. Então, existem três maneiras que você pode fazer a notação desse ângulo, tá ok? Olha, o ângulo AOB, ele na verdade é igual a união entre as duas semirretas, a semirreta OA com a semirreta OB. O ponto O ele vai ser chamado de vértice do ângulo. E as semirretas OA e OB são os lados do ângulo. Ângulos consecutivos. Dois ângulos são consecutivos se e somente se um lado de um deles é também lado do outro. Então, nós temos a situação aqui, ó. Nós temos aqui o ângulo AOB e BOC. Eles são consecutivos. O lado comum que eles têm é o lado OB. É esse lado aqui do meio. Tá? Esse que está aqui, OB. É o que é comum aos dois. Agora, outra situação, nós temos aqui o ângulo AOC, que é esse que está de verde, e o ângulo BOC, que é esse que está de vermelho, BOC. Observe aqui que o lado em comum que eles têm é o lado OC. Esse lado OC é tanto para o primeiro ângulo de verde quanto para o segundo ângulo de vermelho. Ângulos adjacentes. Dois ângulos consecutivos são adjacentes se e somente se não têm pontos internos comuns. Então vamos analisar aqui melhor. Os ângulos AOB e BOC, eles são ângulos adjacentes. Porque aqui, gente, ó, eles têm só em comum esse lado. Mas internamente, observem que eles estão aqui lado a lado, os ângulos. Agora, nesse outro caso aqui, ó, AOC e BOC não são ângulos adjacentes. Por que eles não são adjacentes? Observem que o ângulo vermelhinho aqui, ó, está dentro do ângulo verde, que é diferente aqui, ó, que eles estão lado a lado, então eles são adjacentes. Aqui não. Existem alguns pontos internos de um que também são pontos internos do outro. Medida de um ângulo. A medida de um ângulo AOB é um número real positivo associado ao ângulo. Sua medida será indicada por MAOB. Isso aqui é a forma como você vai dizer medida de um ângulo, tá? Você vai fazer a anotação dessa forma. Ângulos congruentes. Dois ângulos são congruentes quando possuem a mesma medida. Se o ângulo AOB é congruente ao ângulo COD, nós vamos escrever da seguinte maneira. Ó. AOB é congruente a COD. O que significa isso? Equivale a dizer que a medida de AOB é igual à medida de COD. Então, se dois ângulos têm a mesma medida, é porque eles são congruentes. Se dois ângulos são congruentes, é porque eles têm a mesma medida. Então, uma ida e uma volta. Por isso que aqui é a equivalência. Beleza? Unidade de medida de um ângulo. A unidade mais usada para medir ângulo é o grau, representado pelo símbolo, aí essa bolinha aqui, tá, gente? Uma volta completa em torno de um ponto corresponde a um ângulo de 360 graus. Então, você tem um ponto aqui. Uma volta completa aqui em torno desse ponto equivale a um ângulo de 360 graus. 1 grau equivale a 60 minutos, que é com esse tracinho aqui representa minutos.
E 1 minuto equivale a 60 segundos, quando tem 2 tracinhos aqui. Ângulos opostos pelo vértice, é que a gente chama de OPV. 2 ângulos são opostos pelo vértice se e somente se os lados de um deles são as respectivas semi-retas opostas aos lados do outro. Vamos tentar entender isso aqui, gente, pelo desenho? Olha só, OA, que é essa semi-reta aqui, ó, OA e OD são opostas, então são semi-reta opostas. Observe que ela tem aqui uma origem, só que a OA aponta nesse sentido e a OD aponta nesse outro sentido, mas as duas estão na mesma reta, né? Sobre a mesma reta. Então, no caso aqui, elas são opostas. OB e OC. OB está para cá para cima e OC está para cá para baixo. Ó. Elas são semi-retas opostas, têm a mesma origem, mas sentidos opostos sobre a mesma reta. Então, nesse caso, quando acontecer isso aqui, gente, nós vamos dizer que AOB e COD são opostos pelo vértice. Significa que eles têm a mesma medida. Ó. Você vai dizer que AOB é congruente a COD. Isso equivale a dizer que a medida de AOB, essa medida do ângulo amarelinho aqui, é igual à medida do COD. Então, oposto pelo vértice, subentende-se que as medidas dos ângulos são sempre iguais. Vamos ver agora a bissetriz de um ângulo. Antes de ler aqui, vamos tentar entender pelo desenho. Diz o seguinte, uma semi-reta OB, a semi-reta é essa aqui, com origem aqui no O, no vértice, né? E vem para cá, ó. Essa aqui é a semi-reta OB. De um ângulo AOC, que é esse ângulo maior aqui, ó, AOC, é chamada, isso aqui é chamado de bissetriz do ângulo AOC, se e somente se o ângulo AOB for congruente ao ângulo BOC. Ou seja, esses dois ângulos aqui, se eles são congruentes, eles têm medidas iguais. Então, quando você passa uma bissetriz aqui no ângulo, ele divide esse ângulo em duas partes iguais, tá? Então, o mesmo valor daqui da medida do AOB é a medida do BOC. Beleza, gente? Então, essa é a primeira parte da nossa aula de ângulos e medidas. Vamos ficando por aqui, tá? Você já viu algumas coisas aí. Se você quiser, você pode voltar ao vídeo para fazer algumas anotações. E na próxima aula a gente continua esse assunto de ângulos e medidas, parte 2. Até a próxima aula, gente. Fique com Deus.